Ora, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora em que nos estejam a ver. O meu nome é André Ventinhas e aqui falamos de investimentos financeiros e de literacia financeira. Investimentos financeiros e literacia financeira que arrasta, portanto, muito daquilo que se passa no contexto geopolítico e geoestratégico também no mundo. Eu tinha falado no caso do petróleo no último vídeo. Tal como eu costumo sempre dizer, nunca existem certezas, apenas probabilidades e o petróleo até acaba por estar em baixa quando a China também se movimentou para que o Mar de Oman não fosse de certo afetado. De qualquer forma, a instabilidade é bastante e os mercados podem sofrer uma grande volatilidade. Hoje, por exemplo, tiveram em alta, mas nada nos diz que amanhã não possam estar em baixa, porque são períodos instáveis e, tal como John Bogle dizia, por vezes nestes períodos o melhor nos mercados financeiros é não fazer mesmo nada de todo. Vamos falar de papel moeda, Matrix. Eu faço aqui uma analogia com o filme Matrix, porque vocês já vão ver ao longo do vídeo porque espero que os mais velhos tenham assistido, os mais novos espero que vejam essa trilogia de uma forma pedagógica, porque ao fim e ao cabo muito do que está naquele filme é quase que um documentário. Papel moeda igual a Matrix, um homem no deserto com $1 milhão, o que faz? Portanto, esta é a grande pergunta. Vou deixar-vos refletir um pouquinho e deduzo que já tenham chegado a essa resposta. Portanto, $1 milhão no deserto não serve para absolutamente nada. Portanto, a economia é aquilo que são bens e serviços e aquilo que nós produzimos, a criatividade humana e tudo aquilo que nós colocamos ao serviço da humanidade. Por vezes para o pior, infelizmente, mas também muito para o melhor. E, portanto, esta pergunta deixo para a reflexão. Portanto, as reformas ambientais que temos visto a retirar papel moeda da economia através do bolso dos contribuintes, quanto gasta um jato que se desloca para Davos na Suíça, certo que mais do que todos os casos existentes em Portugal posteriores a 2007. Este slide até foi preparado aqui há um tempo atrás, quando os governos pensavam em, portanto, uma lei que retirasse os carros mais antigos do mercado. Não o fizeram de todo, mas é sempre fácil arranjar uma nova forma de legislação e hoje os centros de inspeções estão a, digamos que, calibrar muito mais aquilo que são os gases que os automóveis libertam. Obviamente que os mais antigos libertam muito mais CO2 na atmosfera e alguns dos mais antigos estão a ter até grandes dificuldades para passar nos centros de inspeções e correm o risco de ter de ser também eles abatidos e sair do mercado. Portanto, remediou-se uma lei que, à partida e logo saltando à vista, dava muita contrariedade na maior parte dos cidadãos, principalmente em Portugal, mas depressa se arranjou uma forma de a contornar e surgir outra. É a criatividade dos nossos governantes a funcionar. Cash is trash, ou seja, o dinheiro é lixo. É um termo que eu estou a utilizar aqui para vos fazer cair uma ficha. Portanto, o dinheiro hoje é um excelente meio de troca, funciona bem como uma unidade de conta, mas aqui faço-vos esta pergunta, acho que a resposta até já está no slide. Será que é uma boa reserva de valor? É claro que não.
Portanto, o dinheiro desvaloriza e tende até a cair a zero ao longo do tempo. E, portanto, as pessoas que poupam dinheiro estão a segurar, portanto, aquilo que vai queimando com o tempo. Portanto, quem poupa e poupa em dinheiro não está mais do que com a inflação, que é um imposto escondido, a pagar mais um imposto ao Estado. E se repararmos até nos últimos anos, quem tem segurado títulos e reservas do Tesouro ou certificados do governo tem perdido consecutivamente para os valores da inflação. Valores da inflação esses que também não são reais. Portanto, temos de pôr estas cartas em cima da mesa de uma vez por todas. A inflação é impensável com preços da carne, preços do peixe a 25, 30, 40, 50%, o azeite, e poderia enumerar aqui outra série de produtos. É completamente mentira aquilo que os dados nos dão. É óbvio que qualquer um de nós pode escolher um cesto de compras e, mediante esse cesto, nós fazemos os preços que assim bem entendermos. Portanto, estamos numa época em que é preciso estar atento e é por isso é que eu acho que é importante aprender literacia financeira e ir começando a pensar em investir. Portanto, princípios básicos da inflação: existem dois tipos: escassez de bens e serviços. O outro é a subida do nível dos preços relacionado com o aumento do volume de dinheiro, papel, moeda, que resulta na perda de valor. Só para vocês terem uma noção, antes do Covid-19, Banco Central Europeu e Reserva Federal Norte-Americana tinham cerca de 2, 3 trilhões de dólares e euros nos seus balanços. Isto a americana, porque eu gosto de utilizar o termo americano para não utilizar os tais bilhões ou 1000 milhões. Eu acho que é muito mais fácil, consoante o acrescentar os 3 zeros, ir dizendo o número à americana. Mas se quiserem, portanto, digamos que 3 bilhões de euros. Depois do Covid passou a ser, o valor passou a ser cerca de 7 a 8 a 9 bilhões ou trilhões de euros e dólares. Portanto, vejam a subida do papel moeda e daquilo que é o dinheiro digital que se colocou no sistema, e obviamente que sem ter uma âncora, sem ter o ouro ou sem ter algo em que possa ser controlado, quanto mais houver no sistema, menos valor tem. E daí, hoje, o importante é adquirir valor, não ter dinheiro, mas sim valor. Porque dinheiro não é igual a valor. Pílula azul ou vermelha? Portanto, esta foi a pergunta que fizeram a Nel, peço desculpa, portanto, estava já aqui a fazer publicidades. Qual era a pílula azul? Se a pílula azul, portanto, a pílula que o faria, portanto, voltar para a caminha e acordar tranquilo, ou se a vermelha e para ele entrar na toca do coelho e saber como é que funciona o sistema. O cabaz de compras que os governos e institutos usam para medir a inflação é diferente. O que eu compro num ano é diferente do que o que tu compras, mas se falarmos de alimentos e energia, toca a todos. Eu acabei de falar sobre isto, é impensável termos 3, 4% de inflação com aquilo que vimos, portanto, que vamos vendo nos supermercados todas as semanas. É completamente irrisório e só alguém que não esteja muito com os pés na terra
portanto, sabe que os dados estão completamente desfasados. Se não entendes isto, não vale a pena. Portanto, esta é a chave que te abre a porta do castelo, sobre o entendimento que dinheiro não é igual a reserva de valor. Se esta ficha não cai, continuas ligado à manada e, até lanço aqui mais, não vale a pena continuares a assistir aos vídeos. Portanto, também não tenho assim uma audiência muito alargada, mas se não partimos deste pressuposto que o dinheiro hoje não é uma reserva de valor e quem quer adquirir poupanças terá de aprender literacia financeira, então terá de ir bater a outra porta, porque eu aqui também não ofereço milagres. O propósito deste canal, como eu já disse, não é aconselhamento, para isso há pessoas especializadas e técnicas. Para isso, o meu propósito aqui é pedagogia e educação financeira, aquilo que eu tenho aprendido ao longo dos anos, transmitir alguma parte deste conhecimento e espero que tenha propósito. Esta é a missão do canal. Portanto, isto aqui, entendes ou não, 5 euros hoje não eram 1000 escudos ontem. E eu vou-te referir porquê. Portanto, 1000 escudos era o equivalente a 5 euros. Eu com 1000 escudos jantava, tomava umas cervejas com os amigos, entrava numa discoteca com direito a 1 ou 2 bebidas. Hoje, o que tu fazes com 5 euros? Cai a ficha ou resistes ligado à Matrix? Portanto, esta é a grande questão. Se esta ficha não cai e 1000 escudos para 5 euros foi anos 80, portanto não estamos a falar, vejam a diferença, portanto, daquilo que eu adquiria com os tais 5 euros e, portanto, vejam aquilo que houve a nível de desvalorização da moeda. É uma brutalidade. E quem não se inteira disto não percebe e não consegue acompanhar daquilo que nós estamos aqui a falar e a tentar transmitir para que haja uma sintonia com este canal. Diversificação de um portfólio, que não é mais do que diversificação de uma carteira. Podemos ter deflação ou inflação. Aqui temos quase que um desenho da Artemis Capital Management no seu chamado Dragon Portfólio, em que existe uma volatilidade, porque é como se um falcão estivesse a atacar uma cobra, mas desse ataque resulta um enorme dragão, que é aquilo que nós estamos a assistir neste momento. Estamos em tempos instáveis, em que se caminhamos para o lado da deflação, a economia pode entrar numa baixa recessiva como nos anos 30 e isso os nossos governantes nunca vão deixar que suceda. Se entrarmos num período de inflacionário sem medidas, podemos aqui chegar à inflação de proporções como uma Venezuela, como uma Argentina que chegou aos 100% de inflação, como uma Turquia que tem vindo a ter níveis de inflação absurdos, e nós não temos os níveis de inflação que nos são dados pelos institutos que devem aferir
de forma independente estes valores. Portanto, muitas destas instituições estão ao abrigo daquilo que são as organizações, não só os governos, mas tudo o que gira à volta dos próprios governos portanto, de certo, até vos posso dar aqui um pequeno exemplo. O Sr. Trump, que segundo consta até já vai ser nomeado para o Nobel da Paz, não foi ele que, por agora, numa missão mágica, se lembrou de detonar, portanto, o Irão. Existem serviços secretos, existem homens de mala preta, as coisas já estão planeadas há muito tempo e aquilo que nós entendemos e que por vezes conseguimos ver é uma ínfima parte do que se passa por debaixo do pano. Portanto, literacia financeira é cada vez mais importante, é importante nós estarmos informados, é importante nós sabermos do que se vai passando no mundo. Os mercados financeiros são aqueles que nos dão o primeiro sinal, o primeiro aviso daquilo que se vai passar no xadrez e na geopolítica, para além de podermos também ter uma carteira diversificada que faça com que os nossos ativos possam servir como reserva de valor. Até à próxima e subscrevam, partilhem e voltamos a ver-nos na próxima sessão.